Vamos nas próximas aulas falar sobre formulários. No Angular temos duas formas de criar formulários. Uma é através do próprio template, utilizando diretivas e atributos que no final vão disponibilizar esse formulário para o nosso componente e podemos acessar os campos dele. E a segunda forma é criar um formulário reativo no componente e apenas ir atribuindo os campos aos inputs. Não há muita diferença no resultado entre ambas as abordagens, a não ser a forma que você trabalha com elas. A primeira forma é boa para formulários pequenos e pouco complexos, que têm um pouco de interação e manipulação. Já a segunda forma é ideal quando você tenha que manipular esse formulário através do componente, e isso refletir sempre no seu template. Por isso, é um formulário reativo, pois ele reage às suas mudanças. Vamos trabalhar em um cadastro de novas receitas. Vai ser um cadastro simples, mas que por trás tem toda uma complexidade, onde vamos poder adicionar ingredientes, medidas, quantidades e passos para realizar a receita. Nós não vamos ter um input de imagens aqui, nem nada do tipo. Nós vamos atribuir uma URL de uma imagem e vou pegar imagens grátis de sites que disponibilizam esse serviço. Sendo assim, vamos usar um formulário reativo. Para isso, vamos começar criando o nosso formulário no componente. Mas primeiro, precisamos indicar ao Angular que estamos disponibilizando para esse componente o módulo de formulários reativos. Sendo assim, na nossa página de cadastrar aqui, no módulo da página de cadastrar, podemos ver aqui que já tem um Forms Module do Angular/Forms, mas se eu colocar o mouse em cima dele, podemos ver aqui que ele diz que ele disponibiliza os providers e diretivas necessárias para se criar formulários de template. Não é esse que queremos, então podemos apagar ele aqui e vamos importar o React Forms Module. Então você pode copiar ele aqui por cima, pode salvar, e você não precisa ter os dois aqui, a não ser que você vá trabalhar com os dois tipos de formulário no mesmo componente, ou tenham componentes aninhados dentro desse componente, e um ou outro depende de um formulário diferente, pois um componente que esteja declarado dentro de um módulo é filho desse componente e herda então tudo que o componente pai tem e que esteja declarado no módulo dele. E pronto, nós temos nosso componente configurado. Agora, voltando no nosso componente aqui em cadastrar page.ts, vamos importar o necessário para começarmos a criar nossos formulários. E para isso precisamos, por enquanto, de três coisas que estão no nosso Angular Forms. Então aqui import from @angular/forms. Eu vou importar dele aqui. A primeira coisa é o form group, depois o form control e por último o form array. Esses aqui são os três componentes principais para a criação de formulário. E vamos criar aqui dentro da nossa classe uma propriedade que vai receber o nosso formulário. Então vamos chamar aqui simplesmente de public form receita, que vai ser do tipo form group. E eu vou inicializar o nosso formulário no ng onInit, porque eu não quero deixar muito conteúdo aqui em cima do construtor. É sempre bom deixar um pouco mais limpo aqui acima. E agora no nosso ng onInit eu posso acessar this.formReceita e vou atribuir para ele aqui um new form group. Precisamos aqui utilizar o construtor do form group para isso. E o form group nada mais é do que um agrupador e gerenciador para os controladores. Então ele faz o trabalho de saber quais são os controladores criados dentro dele e saber se foram alterados, se estão válidos, qual o status de cada controlador, além de disponibilizar diversos métodos para manipulação tanto dos controladores como do grupo como um todo. Mas o que é um controlador então? É basicamente cada campo que eu tenho dentro do formulário, e cada controlador tem também métodos específicos para alterar e manipular seu próprio valor. O form group recebe obrigatoriamente aqui um objeto, e dentro desse objeto nós vamos criar os controladores para cada campo. Para isso nós utilizamos o form control. Vamos começar criando aqui um título, que ele vai ser um new form control, e dentro nós podemos passar dois parâmetros. Na verdade, nenhum parâmetro é obrigatório aqui, só esse new form control já cria um novo controlador para a gente. Mas nós vamos passar aqui primeiro um valor inicial, que vai ser nulo. Caso você queira, você pode inicializar com qualquer um valor. Basta colocar o valor aqui como o primeiro parâmetro do nosso form control. E o segundo parâmetro é a validação, que nós já entraremos mais nisso um pouco mais para frente.
Então, nós não vamos passar nada aqui. Eu vou colocar também aqui uma descrição. A descrição vai ser new form control de nulo. Uma imagem. Também new form control com nulo. O tempo de preparo dessa receita, que vai ser o new form control, também com nulo. E agora para os nossos ingredientes, como nós podemos configurar eles aqui? Provavelmente teremos um número finito de ingredientes, porém não sabemos quanto. Não podemos setar na mão, por exemplo, 10 ingredientes aqui. O usuário pode usar 3, mas também pode usar 15. Nisso entra o nosso form array. Ele funciona basicamente como form group, porém aqui ele será um array. Vamos criar um form array então, new form array. E ele é inicializado, claro, com um array. Só isso basicamente já serviria. Podemos ir adicionando form controls diretamente no clique de um botão. Então, ao clicar no botão, eu insiro um form control aqui dentro. Porém, nós não queremos apenas um controlador. Eu não quero apenas um new form control aqui. Pelo menos não nesse caso. Pois cada ingrediente não vai ter só um nome, mas ele precisa ter também a medida e a quantidade. E além do mais, nosso formulário precisa ter pelo menos um ingrediente. Nossa receita precisa de pelo menos um ingrediente. Por isso, vamos adicionar aqui dentro um new form group. Dessa forma. E eu posso aninhar form groups dentro de form arrays. Mas é claro que aninhar muitos form arrays e muitos form group aumentam a complexidade de se trabalhar com esse formulário. E dentro desse nosso form group teremos mais alguns controladores. Eu vou até copiar aqui para ficar um pouco mais fácil. Primeiro nós teremos o nome, que vai ser o new form control. Depois a quantidade, que também vai ser um outro form control. E por último a medida, que também vai ser um outro form control. E por último temos os passos para se fazer uma receita, que também vai ser um form array. Então passos vai ser um new form array. E dentro nós queremos ter só controladores. Então new form control. Porque cada valor dentro de um passo vai ser uma string. Vai ser uma instrução de como você fazer cada passo dessa receita. Então assim, sem chave, sem nada, eu passo aqui dentro, são apenas os textos que eu quero exibir. E pronto, com isso nós temos nosso form criado, com todos os campos necessários e já está sendo inicializado. Agora precisamos atrelar ele a um formulário no nosso template.